Romanos capítulo 3, de 21 a 22. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Meus irmãos, o apóstolo Paulo produziu, com certeza, sob direção e orientação e inspiração do Espírito de Deus, essa carta que é considerada a maior de todas, em todos os sentidos, do tamanho e da qualidade. Paulo, meus irmãos, escreve para os romanos, e a carta aos romanos é considerada um verdadeiro manifesto. De fato é uma carta, mas seu conteúdo é tão denso que todos o consideram um verdadeiro tratado de teologia. Por quê? Porque as mais importantes doutrinas de nossa fé são aqui expostas de uma maneira profunda. Quando lemos a segunda carta de Pedro, nós o encontramos dizendo que, de acordo com a sabedoria e a inteligência que Deus dera a Paulo, escreveu o apóstolo Pedro, existiam pontos difíceis de entender nos seus escritos, que os hereges corrompiam e distorciam, exatamente por não entender. Por isso, meus irmãos, a compreensão da carta de Paulo aos Romanos sempre foi muito difícil. E se Pedro e os apóstolos afirmaram haver pontos difíceis de entender, o que dizer nós? Por isso a carta de Paulo, meus irmãos, aos Romanos, é a principal de todas as cartas. E por intermédio dela, Deus, ao longo da história de nossa fé, tem feito maravilhas. A reforma protestante nasceu, meus irmãos, exatamente neste versículo 21. Porque quando Lutero, o doutor Lutero, após expor durante anos o conteúdo desta epístola, entendeu o significado de uma frase contida neste verso 21 e verso 22, a expressão a justiça de Deus, então ele se converteu, ele nasceu de novo, ele encontrou a paz descrita no capítulo 5, verso 1, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é produto da justificação pela fé. Quem ainda não compreendeu esta doutrina, com certeza não é convertido, porque a paz, a segurança eterna é produto da doutrina e da justificação pela fé somente. Lutero nasceu de novo ao compreender isso. Por isso, meus irmãos, expor a carta aos Romanos é fundamental. O próprio Lutero, Calvino, afirmam que nós deveríamos nos debruçar sobre ela todo o tempo e o tempo todo, porque ela tem sido o alicerce da fé cristã. É um desafio expor esta carta. O apóstolo Paulo, meus irmãos, agora no versículo 21 do capítulo 3, ele vai voltar ao seu tema principal, que ele apresentou no capítulo 1, verso 17. E do verso 18 do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20, o que foi que Paulo fez? Se ele volta ao tema central, ao cerne da sua carta, o que foi que ele fez durante todo este tempo? Uma digressão, um desvio, e agora Paulo se reencontrou e volta ao assunto? Não. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está tratando da doutrina da salvação. E do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai tratar da justificação. Do capítulo 5 até o capítulo 8, verso 17, ele vai tratar da santificação. E do versículo 18 do capítulo 8 até o final do capítulo 8, ele tratará da glorificação.
porque a salvação é uma obra magnífica de Deus, que inclui a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa futura glorificação. Portanto, é muito importante compreender que, se errarmos na compreensão da justificação, a nossa doutrina da santificação será equivocada e a nossa doutrina da glorificação também será equivocada. Erros grosseiros e que têm levado muitos à ruína e muitas igrejas ao distanciamento da sã doutrina, é porque a doutrina da justificação não foi compreendida. Para quem pilota um avião, apenas 1 grau à esquerda ou à direita mudará completamente o seu percurso e o seu destino. Errou aqui, errará em tudo mais. Por isso, nós chegamos, meus irmãos, aos 11 versículos centrais, não apenas da carta de Paulo aos Romanos, mas de toda a Bíblia. Este parágrafo tem sido considerado o parágrafo dos parágrafos. Já se escreveu muita coisa, trilhões de parágrafos. Se nós pudéssemos somar o número de parágrafos escritos pelos escritores de todos os tempos e épocas, nós chegaríamos aos trilhões. Mas esse é o parágrafo de todos os parágrafos. Aqui está o cerne, aqui está o centro de toda a Bíblia Sagrada. A compreensão destes 11 versos abrirá todo o entendimento das Escrituras. Portanto, Deus, meus irmãos, preparou Paulo para escrever estes 11 versículos. Entre a sua conversão e o momento quando Barnabé vai a Tarso buscá-lo para ministrar na igreja de Antioquia, 11 anos se passaram. E nós não sabemos absolutamente nada sobre a vida de Paulo e o ministério de Paulo durante esses 11 anos. Não temos notícias de uma igreja fundada em Tarso sob a direção de Paulo. No entanto, com certeza, este homem, sob a direção de Deus, reviu todo o Antigo Testamento à luz da cruz. Nós não encontraremos nos evangelhos explicações teológicas da cruz. Alguns lampejos nós teremos sim, mas quem explicou a expiação, quem explicou a salvação, quem nos fez compreender a cruz, a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, foi Paulo. Deus o preparou, Deus o levantou, Deus o salvou para esse momento. Ele é o pensador da fé, ele sistematizou a fé. Foi o apóstolo Paulo o instrumento de Deus para doutrinar a sua igreja. Portanto, a carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, deve ser amada, lida e estudada rigorosamente por cada um de nós. Por quê? Porque ela nos trata do tema principal, a salvação. Ora, meus irmãos, Paulo já deixou claro uma coisa quando ele nos apresentou o tema de sua carta, no versículo 17 do capítulo 1. Ele deixou claro que todo ser humano precisa urgente e desesperadamente do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Também porque no Evangelho a justiça de Deus está sendo revelada à medida que ele é pregado. Todos precisam urgente e desesperadamente do Evangelho, porque todos os homens de todas as culturas, de todas as épocas, de todas as raças, são pecadores, culpados, indesculpáveis, sem defesa diante de Deus, portanto condenados, sob sua ira. Agora Paulo então quer provar que o que ele está dizendo é verdade. Ele quer provar que a ira de Deus, ou seja, a reação, o antagonismo divino para com o pecado, para com a idolatria, a imoralidade e a injustiça, é uma ira santa, e que todos estão debaixo dela condenados. Então ele vai mostrar a imoralidade, a injustiça e a idolatria dos gentios. Depois ele vai gastar tempo mostrando a dos judeus. Com certeza foi muito mais difícil mostrar que os judeus também estavam condenados do que mostrar que os gentios estavam condenados.
Dizer a uma prostituta e um publicano no tempo de Cristo que eles eram pecadores não era muito difícil de afirmar e de provar, mas dizer que Nicodemos, um líder religioso, um homem de boa reputação, precisava nascer de novo, ser regenerado para entrar no céu e ver o céu, isso era difícil. E Paulo, meus irmãos, com maestria, ele vai dedicar o capítulo 2 integralmente e metade do capítulo 3 para calar a boca de todos, para que todos conscientizem-se que são culpados e estão indesculpáveis na presença de Deus. Vejam no capítulo 3, por exemplo, verso 9. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Já demonstramos. Paulo está dizendo que tudo quanto precedeu ao que ele acaba de dizer tinha um único propósito: provar e comprovar que todos, gentios e judeus, judeus e gregos, todos estão debaixo, sob o controle e o poder escravizador do pecado. Por isso, agora capítulo 3, verso 19, a última frase: se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Se toda a humanidade está sob o pecado, então ela também está sob a ira divina, porque Deus é justo e não deixa o pecado impune. Portanto, Paulo, meus irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, ele prova que todos são pecadores, indesculpáveis, culpados, sem defesa, justamente condenados por Deus à morte eterna. E ele prova uma segunda tese: além de culpados e indesculpáveis, os homens são incapazes de se salvar a si mesmos. A lei de Deus não salva, a religiosidade não salva, os ritos não salvam, as cerimônias não salvam. Ou seja, Paulo, meus irmãos, retirou tudo quanto as pessoas confiam, ele tirou. Ele puxou o tapete, ele tirou todos os abrigos, todos os amparos, todos os fundamentos sobre os quais as pessoas tentam se calcar para de alguma maneira tentarem se salvar. Ele deixa claro que não há alternativa, não há qualquer possibilidade, a mais remota, de um homem escapar da condenação divina, deixar de estar sob o pecado e, consequentemente, sob a ira de Deus. Resultado, só nos resta o desespero, a trágica condição de condenados e incapazes de serem salvos. Então, meus irmãos, um raio de luz começa a brilhar. O dia amanhece. Verso 21. Mas agora. Irmãos, essa frase é considerada a frase das frases. Mas agora. Depois de mostrar ao homem que ele é um pecador, condenado, e ele não pode se salvar, depois de levar o homem a dizer: e agora? Já que sou condenado, estou condenado, e não posso me livrar da ira de Deus, e agora? Para o e agora do desespero humano, após conscientizar-se do seu estado caótico e desesperador, Paulo responde dizendo: mas agora Paulo vai apresentar o Evangelho. Os irmãos estão percebendo a sabedoria divina na vida de Paulo? Jesus disse que quem precisa de médico são os doentes. Ninguém vai a um consultório e quando o médico pergunta: o que posso ajudar? Eu vim aqui lhe ver. Não existe isso, só procura o médico quem está doente. Paulo é um sábio evangelista. Antes de apresentar a salvação, o remédio, a solução, a resposta, ele vai provar a necessidade, a enfermidade, a fatalidade da condição humana. Somente depois de levar ao homem ao desespero, a mergulhar no mais profundo abismo da perdição, é que agora ele vai subir um monte com a humanidade para dizer: Deus é capaz de nos salvar. E por amor e graça ele faz isso.
Portanto, o homem não está preparado para ouvir o Evangelho enquanto ele não se der conta de que ele é um pecador, perdido e justamente condenado, incapaz de se salvar a si mesmo. Isso significa que aqui nós temos um roteiro para a evangelização. Por isso que Lutero, ele dizia que a igreja deve pregar a lei divina para levar ao homem ao pânico, para dizer ao homem: guarde a lei, conheça a lei de Deus, agora obedeça a lei de Deus e seja salvo. Então nós deveríamos pregar os 10 mandamentos constantemente, interpretados pelo Sermão do Monte, para que o homem seja levado ao desespero, dizendo: eu não sou capaz de guardar esses mandamentos, eu não sou capaz de obedecer, eu não sou capaz de conquistar a minha salvação, sou um pecador perdido. Então o apóstolo Paulo entra dizendo: mas agora, por isso que nós temos que pregar primeiro a lei, para depois entrar com o Evangelho. A lei, disse o apóstolo Paulo, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 20, esse é o papel da lei: fazer com que o homem conheça plenamente a sua pecaminosidade. Então vem o Evangelho, as boas novas, a boa notícia. Mas agora, o que aconteceu agora? Ao contrário do passado, algo novo aconteceu, mas agora, sem lei, ou à parte da lei, ou independentemente da lei, tem se manifestado a justiça de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo havia dito no capítulo 1, verso 17, vamos voltar lá, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Paulo agora retoma a sua tese principal. Os grandes comentaristas dizem que Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 é a tese, e tudo o mais é argumentação para comprovação da tese. Portanto, tudo quanto ele escreveu tinha o seguinte propósito: comprovar que o seu tema e a sua afirmação eram verdadeiros. Paulo está dizendo, verso 17, porque no Evangelho é revelada. O verbo grego é apocalipto, significa revelar, descortinar, dar a conhecer. O tempo do verbo está no presente, indicando continuidade, uma ação ininterrupta. Portanto, sempre que o Evangelho é pregado, a justiça de Deus está sendo revelada. Agora, no capítulo 3, verso 21, ele diz que agora, sem lei, tem se manifestado a justiça. Ele usa um outro verbo, phanareo, que significa manifestar, tornar público, claro, notório, para ser conhecido e visto por todos. Só que agora é um pretérito perfeito, indicando que na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi revelada de modo absoluta, e as consequências desta revelação máxima da justiça de Deus na cruz, e à medida que o Evangelho prega a cruz, por isso o Evangelho é a palavra da cruz, então todas as vezes que o Evangelho é pregado, remetendo os homens para o Calvário, há uma revelação, uma manifestação, um descortinar da justiça de Deus. Infelizmente, muitos, porque não foram bem doutrinados, só conseguem falar do amor de Deus, e a cruz como uma revelação do amor. É verdade, isso é inegável, a cruz é uma revelação do amor de Deus, mas a cruz é uma revelação também da justiça de Deus. Deus revelou a sua justiça na cruz do Calvário, e esse evento gerou a pregação. O Evangelho é a pregação da cruz, é pregar o Cristo crucificado, e todas as vezes que pregamos o Evangelho, o genuíno Evangelho, e remetemos as pessoas ao Calvário, então a justiça de Deus ainda hoje continua sendo revelada.
Acontece que esta manifestação, esta revelação da justiça de Deus, agora foi, disse o apóstolo Paulo, sem lei. Agora, Deus não mais usará a lei como meio para revelar a sua justiça. Deus, no Antigo Testamento, revelou a sua justiça através da lei. Ora, quem obedecer à lei, viverá. Vamos ver Romanos capítulo 10. Os irmãos observem Romanos capítulo 10, versículo 4 e 5. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar aquele que crê. Porque Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Os irmãos observem, quem pratica a justiça, qual justiça? Aquela que vem da lei, viverá por ela. Existe uma justiça, meus irmãos, a justiça de Deus está revelada na lei, por intermédio da lei, e quem praticar esta justiça, ou seja, obedecer plena e perfeitamente todos os mandamentos de Deus, viverá por ela, por essa justiça. Irmãos, não há salvação sem justiça. É por isso que os homens precisam urgentemente e desesperadamente do Evangelho, porque o fundamento da salvação é a justiça, e como a justiça de Deus está sendo revelada no Evangelho e na cruz do Calvário, nós entendemos que a base da salvação é a justiça. Não haveria salvação a não ser pela justiça, porque se Deus salvar o homem sem primeiro não fazer justiça, ele estará sendo injusto. Ele estará entrando em contradição consigo mesmo. Ele estará negando-se a si mesmo. E ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem que agir de maneira coerente com a sua santidade e com a sua justiça. Portanto, podemos obter justiça praticando a lei, obedecendo a lei. Vamos voltar para Romanos 2, versículo 13. Olha que os irmãos, está escrito aqui em Romanos 2, 13. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei. Não são. Quem é justo? Mas serão justificados os que praticam a lei. Então quem é justo aos olhos de Deus? É aquele que pratica a lei. É aquele que obedece todo o tempo todo, todos os mandamentos de Deus, sem jamais infringir um sequer. Esse é justo, ou será justificado, declarado por Deus como justo. Alguém que não quebrou a sua lei e alguém que obedeceu na íntegra a todos os seus mandamentos. Ora, o que Paulo está dizendo, meus irmãos, no capítulo 3, verso 21, é que a mesma justiça que Deus revelou através da lei, que poderia ser obtida por intermédio da lei, do ponto de vista teórico, por quê? Porque não serão justos os que ouvem, mas serão justificados os que praticam. A pergunta é: quem consegue praticar a lei todo o tempo todo, sem jamais infringir um sequer de todos os mandamentos de Deus? Quem consegue? Quem consegue ouvir de Deus: você é justo, porque você nunca violou a minha lei? Quem consegue? Ninguém consegue. Ninguém nunca conseguiu. Só um homem praticou a lei, praticou a justiça e a obteve por mérito e viveu por ela: Jesus Cristo. É por isso que os irmãos depois vão aprender que a ressurreição de Cristo foi a sua justificação. Os irmãos irão aprender no capítulo 4, verso 25, que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Os irmãos entenderão o papel da ressurreição na obra da justificação, a dobradinha, morte e ressurreição. Irmãos, a justiça de Deus é a base da salvação. Deus quer salvar o homem, mas Deus só salvará os justos.
Onde existem justos para que Deus os salve, não existem justos. Se a base da salvação é a justiça, então o homem precisa de justiça, de retidão e de mérito para poder ser salvo. Acontece que ele não tem. Acontece que, teoricamente, se ele obedecesse toda a lei, ele obteria justiça e seria declarado justo, justificado. Mas ele não consegue. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, sem lei, não mais através da lei, das obras da lei, não mais por esse método. Os irmãos querem ver um outro texto muito interessante? Abrem Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei. Os irmãos estão observando que existe uma justiça que vem da lei. Quem pratica a justiça viverá por ela. Mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. Tem uma justiça que vem da lei, quando você consegue obedecê-la plena e perfeitamente, sem jamais infringi-la, e tem a justiça que vem de Deus como presente, como dom. Só há salvação sobre a base da justiça. Como nós não podemos obter essa justiça como recompensa pela obediência à lei divina, então só tem uma chance para nós, é Deus nos dar como dom, como presente, é a justiça que vem de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Veja, meus irmãos, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Os irmãos estão observando que a justiça é um dom, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então os irmãos observem uma coisa, não há salvação sem justiça. Para ser salvo você tem que ter justiça. Como você pode obter justiça? Obedecendo a lei, sem jamais violá-la. Alguém consegue? Não, então estamos perdidos. Mas agora, essa justiça que nós não temos, essa justiça de Deus, ela se torna dom de Deus. Nós não a alcançamos, não a obtemos, porque não conseguimos obedecer à lei. Mas Deus decidiu nos dar esse dom, para que sobre Ele possa nos declarar justos, sem sacrificar sua justiça e sem colocar de lado as exigências da sua lei. Meus irmãos, acompanhem o raciocínio. A base da salvação é a justiça. Quem é justo? As pessoas dizem assim: por que que Deus precisa da cruz para me perdoar? Se alguém me magoa ou se eu magoo alguém, nós devemos nos perdoar uns aos outros. E para que o perdão seja liberado, não há necessidade de que ninguém morra. Deus nos ordena que perdoemos, mas Ele até nos adverte sobre as consequências graves de negar o perdão. Então por que que Ele não nos perdoa exatamente como Ele nos manda perdoar? Porque para Ele nos perdoar, Cristo tinha que morrer. Porque o perdão de Deus depende da cruz. Porque entre o perdão de Deus e nós há um obstáculo. O que que o impede de liberar a nós o perdão? Porque a cruz é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. Por causa da justiça de Deus. Meus irmãos, Deus é justo. A natureza de Deus é justa, a natureza de Deus é santa. Há uma incompatibilidade entre Deus e o pecado. A santidade de Deus repudia o pecado. E a natureza santa de Deus faz com que Ele reaja diante do pecado, de uma forma punitiva, de uma forma retributiva. Deus retribui, Deus faz justiça, ou seja,
Deus não deixa o pecado impune. A natureza santa e justa de Deus não permitem que o pecado fique impune. Se um juiz dissesse para um criminoso, estuprador, um assassino: eu te perdoo, será que a sociedade aceitaria que o Estado, representado pelo poder ali, o judiciário, aquele homem fosse perdoado e posto em liberdade? O que é que nós diríamos? Ele falhou, aquele homem tem que pagar pelo que ele fez. Meus irmãos, a natureza de Deus santa expõe a pecaminosidade humana. A natureza justa de Deus se opõe. Por isso a ira de Deus é uma manifestação, é um antagonismo de Deus para com o mal de qualquer espécie. Portanto, o obstáculo para o perdão é a própria natureza santa e justa de Deus. Se Deus perdoar sem fazer justiça, Ele estará sendo injusto, porque Deus não deixa o pecado impune. Então, na cruz, Deus está revelando a justiça dele, e à medida que pregamos a cruz, o Evangelho, a justiça de Deus está sendo revelada. Mas qual justiça? A de Deus, a que pertence a Ele e aquela que procede dele. Observe, meus irmãos, a justificação significa um ato forense, judicial, jurídico. Trata-se de um veredito, não de um rei, mas de um juiz. É linguagem forense do tribunal. É quando um juiz, após julgar, declara a sentença e ele diz: declaro culpado. E ele declara qual será a pena que terá que ser paga. Mas se ele disser: eu declaro que esta pessoa é inocente, ela não é culpada, portanto, as sanções e as penalidades da lei não têm que ser aplicadas a ela. Quando um juiz declara uma pessoa inocente, sem culpa, portanto, absolvida, ele está justificando. Por isso, justificação é muito mais do que perdão. Se eu, meus irmãos, sou inocente, e o juiz diz diante de todos e da imprensa: Jorge Max, eu perdoo você, eu diria: não quero o seu perdão, eu sou inocente, eu quero que você diga: inocente, me absolva, porque perdão significa admitir uma coisa: eu errei, e eu estou sendo perdoado. Justificação não é perdão, inclui o perdão, mas vai além do perdão. É declarar inocência. Agora, meus irmãos, como uma pessoa pode ser justa? Só existem duas maneiras. Uma, cumprindo toda a lei. Existem as leis do trânsito. Se eu dirigir de acordo com elas, se eu estiver com a minha habilitação regularizada, o documento do carro regularizado, a Blitz me para, averigua meus documentos, ok, eu estou regularizado, eu estou quite com a lei, eu não infringi, eu não quebrei nenhuma lei de trânsito, eu sou justo, eu estou quite com a lei, eu não violei nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma lei do trânsito. Então, para ser justo, você não pode violar mandamento algum, você tem que estar legal. Você tem que estar regularizado. Você está de pé diante da lei. Agora eu pergunto: quem é que consegue isso? Muito bem, tem uma outra maneira de ser declarado justo. A lei, meus irmãos, a justiça exige satisfação. Toda lei é produto da justiça. Todo código, todo o direito brota da justiça. O direito de uma nação é o produto do que esta nação considera justiça. Primeiro vem a noção de justiça, depois vem direito, leis que revelarão, que expressarão o que é justiça. Por isso há uma diferença entre justiça, direito e moral, porque a própria ética também antecede ao direito. Existem leis que são legais do ponto de vista jurídico, mas são imorais.
Então, a justiça é a base do direito. Então, meus irmãos, observem, para uma pessoa ser declarada justa, ela tem que estar quite com a justiça. Ela não violou nada. Porque a justiça exige o seguinte, que todos obedeçam à lei. Mas a justiça também exige que quem não obedeceu à lei, pague pela sua desobediência. Sofra as sanções. Toda a lei não tem apenas a prescrição do que deve ser feito. Também inclui quais serão as sanções, as punições, as penalidades que serão aplicadas se a lei for desobedecida. Portanto, para ser justo diante da justiça, você não tem que quebrar nada. Você é justo. Ou você errou e você pagou pelo erro. Então agora você está de novo quite com a justiça. Você está legalizado. Se eu cometi um crime, fui justamente condenado a 20 anos de cadeia, eu pago a minha pena, fico 20 anos dentro de uma cela. Quando chega no último dia da minha pena, a porta da cadeia tem que ser aberta, a porta do presídio tem que ser aberta e eu tenho que ser colocado em liberdade. Eu vou andar na frente da polícia, do juiz, do promotor, de todos, de cabeça erguida. Eu estou quite com a justiça. Eu paguei o meu débito. Então, justo no sentido de ter pago a pena, quitei o meu débito. Agora, irmãos, vamos ver. Paulo vai nos ensinar que Deus nos justifica, Ele nos declara justos. Como, se nós não somos? Primeiro, justificação significa, meus irmãos, que a nossa pena terá que ser paga, e Jesus a pagou na cruz do Calvário. Cristo levou sobre si a nossa pecaminosidade, e a pena do nosso pecado, e Ele a pagou na cruz, Ele quitou o nosso débito. Portanto, Deus pode nos declarar justos. Por quê? Porque nós nunca violamos a sua lei? Não. Mas porque a penalidade da sua lei, o que a sua lei e a sua justiça exigiam, foi quitado. No entanto, se Deus apenas nos declara justos, porque a nossa pena foi paga, ainda não é justificação, seria perdão. Quando Deus nos declara justos, Ele está dizendo, obedeceu plena e perfeitamente a minha lei, tem mérito, nunca violou minha lei e sempre a obedeceu plena e perfeitamente. Mas quem obedeceu plena e perfeitamente a lei? Jesus. A teologia chama isso de obediência passiva. Cristo paga na cruz a nossa pena. E a vida de obediência de Jesus, toda ela, até a morte de cruz, é chamada de obediência ativa. Porque Ele obteve justiça. Como? Ele obedeceu à lei. E essa justiça que Ele obteve pelo mérito, pela sua obediência, ela é imputada a nós, ela é creditada, atribuída, graciosamente concedida. Então Deus nos declara justos com base na justiça. Qual justiça? A justiça de Deus que se manifestou na cruz, quando Ele pagou a pena. E quando sua vida de plena e perfeita obediência obteve o mérito da retidão, de nunca ter violado a lei divina. E Paulo vai nos dizer que essa justiça de Deus, meus irmãos, é mediante a fé, vira dom que vem de Deus para nós. Os irmãos aprenderão em Romanos o conceito de imputar 3 vezes. Deus imputou o pecado de Adão a toda a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, Deus considerou que toda a humanidade pecou com eles, porque o pecado de Adão e Eva foi imputado à humanidade. Deus graciosamente imputou, atribuiu a Jesus Cristo o pecado de toda a humanidade e considerou dele, porque Adão representa a raça e Jesus Cristo também. Mas a Bíblia ensina
que Deus também tem uma terceira imputação. Ele vai imputar a nós a justiça de Cristo, o mérito de Jesus, a retidão de Jesus. E é sobre essa base da retidão e da justiça de Cristo que Ele vai nos declarar justos. Portanto, se Deus não nos der, não nos atribuir, não nos imputar, não nos conceder graciosamente a justiça dele, que vem dele, não a justiça que vem pela lei, porque nenhum de nós obedece à lei para obtê-la, mas a justiça que é dom, é graça. É sobre essa justiça de Cristo que Deus nos justifica, nos declara justos. Por isso Paulo está dizendo, agora, sem lei, não mais através da lei, Deus manifestou a sua justiça. Meus irmãos, se Deus somente nos perdoasse, porque Cristo pagou a pena, não seria justificação. Sabe por quê? Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram demérito. Mas se eles tivessem obedecido, eles teriam mérito de conseguir, pela sua obediência, garantir a eterna comunhão. E toda a humanidade que nascesse depois deles nasceria santa, e não haveria morte, não haveria nada disso. O teste foi com Adão e com Eva. Mas Adão e Eva desobedeceram. Se eles tivessem obedecido, teriam obtido o mérito da obediência, consequentemente, teriam mantido a comunhão. Isso se estenderia a toda a humanidade, porque a justiça dele, de Adão e Eva, seria imputada a nós. Então os irmãos observem que agora, sem lei, no Evangelho e na cruz, Deus manifestou de uma maneira derradeira e de uma maneira absoluta e completa a sua justiça. Essa justiça, embora não mais via a lei, é atestada pela lei e pelos profetas, ou seja, essa justiça de Deus que é dom, o próprio Antigo Testamento, na sua totalidade, já dava o seguinte testemunho: a justificação é pela fé. E Paulo vai provar isso no capítulo 4, dizendo que Abraão, que viveu séculos antes da outorga da lei, foi justificado por Deus pela fé. Então Deus nunca teve duas maneiras de justificar o homem, sempre foi uma única. E Abraão é um exemplo disso, porque ele, embora tenha vivido séculos antes de Deus dar a lei por intermédio de Moisés, ele foi justificado pela fé. Sem lei, não mais através da lei, mas através do Evangelho e da cruz. E isso foi testemunhado. Quem lê o Antigo Testamento entenderá que ele está prometendo o Salvador. Há um testemunho no Antigo Testamento da justiça de Deus, que seria a base da nossa salvação. Isto é, verso 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ora, se é uma justiça de Deus na direção do homem, os irmãos observem bem, então é dom, é algo que pertence a Deus e que provém, que procede de Deus. Mas é para quem? É para quem crê. E como aquele que crê recebe essa justiça que se torna a base da sua justificação? Pela fé. Então, ouçam bem, Deus imputou à humanidade o pecado de Adão. Deus imputou a Cristo o pecado da humanidade. Mas Deus imputou aos que creem a justiça de Cristo. Viram a diferença? De Adão para a humanidade, da humanidade para Cristo, agora de Cristo para os que creem. A justiça de Deus não é imputada a toda a humanidade, aos que creem. Sabe por quê? Porque é pela fé, apropriada, recebida pela fé, por aqueles que creem. Por quê? Porque, meus irmãos, quando Deus nos regenera, Ele tira os tampões do nosso ouvido, as vendas dos nossos olhos, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Na regeneração, Deus nos faz ouvir o seu Evangelho. E quando no Evangelho pregado
somos exortados ao arrependimento e à fé. A regeneração, que é uma obra sobrenatural de Deus, nos capacita, diante da chamada ao arrependimento e à fé, a conversão. Então Deus nos regenera, nos chama pelo Evangelho ao arrependimento e à fé, e quando nós atendemos ao apelo para o arrependimento e para a confiança, a fé em Cristo, aí Deus responde também. Como? Prometendo, cumprindo o que prometeu. Ele nos justifica. Então, sabe para quem Deus concede a justiça de Cristo? Para salvá-lo? Para aqueles que creem. Não é para o incrédulo. Portanto, a regeneração e a conversão precedem a justificação. Para ser convertido tem que ser regenerado. Então tudo começa no milagre do novo nascimento, na obra regeneradora do Espírito Santo, me dando ouvidos para ouvir. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As pessoas tinham os ouvidos materiais, mas não tinham os espirituais. A regeneração nos dá os ouvidos espirituais. E quando você, uma vez regenerado por Deus, ouve o Evangelho, e você descobre que para ser perdoado e salvo tem que se arrepender e crer, porque você é uma nova criatura, então você se arrepende e crê. Você se converte. E ao convertido, ele justifica. Porque a justiça de Deus pela fé, para os que creem, o meio através do qual a justiça de Deus nos é concedida ou outorgada, é a fé. A fé é o meio, é o instrumento. A base não é a fé, é a justiça de Cristo. A base da salvação é a retidão, é o mérito, é a perfeição, é a dupla obediência de Cristo. A obediência de toda uma vida a toda a lei de Deus e a obediência até a morte e morte de cruz, quando Ele paga a pena dos nossos pecados. Essa justiça de perfeita e plena obediência, essa justiça de pagar o débito, ela é concedida, é uma justiça de Deus para os que creem pela fé. Então é dom de Deus, e é sobre este dom, é sobre esta base do mérito de Cristo, que Deus diz: você é justo, você não tem pena mais para pagar, porque ela já foi paga. Você é justo, você nunca quebrou a minha lei, porque Deus olha para nós e Ele enxerga Cristo. Ao imputar a justiça dele a nós, Ele a considera nossa. E Ele diz: você guardou a minha lei, mas na verdade quem guardou foi Cristo. Portanto, meus irmãos, sem a morte de Cristo na cruz do Calvário, não há salvação. Mas observem uma coisa: por que então Cristo não se encarnou um homem de uma vez e foi à cruz? Porque Ele nasceu no ventre de Maria, para que Ele tivesse uma vida de obediência. E essa obediência ativa a toda a lei de Deus, que lhe dá o mérito de obter justiça pela obediência, é ela que nos é acreditada. São essas virtudes de Cristo que são atribuídas a nós. E é quando Ele na cruz morre que Ele paga pelo nosso demérito. Então, o nosso demérito, ele é pago pelo sacrifício. E o mérito de Cristo nos é concedido mediante o dom de Deus. E é sobre essa justiça de Cristo que nós somos salvos. Ninguém é justificado com justiça própria, ninguém tem. Pedro tem razão, meus irmãos. Deus deu sabedoria a Paulo, e há pontos difíceis de entender no que ele escreve, que muita gente distorce, porque Paulo era um conhecedor profundo do direito romano, e ele está tratando da justificação em termos jurídicos, em termos forenses. Ele está lançando mão de um conceito profundamente conhecido em seu tempo, para nos dizer como Deus agiu para nos salvar, sem sacrificar sua justiça e sem colocar de lado as exigências da sua lei. Eu espero em Deus, meus irmãos, que à medida que prosseguirmos na exposição destes 11 versos que são os versos da palavra de Deus, o parágrafo central, o cerne de toda a Bíblia, os irmãos compreendam que a morte de Cristo é a base da justificação, da redenção e da propiciação.